Sabe aquela ideia de que existe uma batalha constante na nossa cabeça entre a razão e a emoção? Pois é, e se eu te disser que talvez a emoção não seja a inimiga da razão, mas sim a sua parceira mais importante? É uma ideia que muda completamente o jogo. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Pensa só um pouquinho. Essa escolha parece definir muito sobre quem a gente é, né? Se somos mais lógicos, calculistas ou mais passionais, intuitivos. Mas o curioso é que essa pergunta, que parece tão pessoal, é na verdade a porta de entrada para um debate que, olha, atravessa milênios. E pode acreditar, essa discussão não começou ontem. Como o nosso material de base aponta, essa ideia de uma luta interna já tem mais de 2.400 anos. É uma herança que, literalmente, moldou a forma como a gente se enxerga até hoje. Para a gente entender a revolução que o Damásio propõe, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos ver como essa separação foi construída tijolo por tijolo, lá na base da nossa cultura. Esse aqui é basicamente o mapa da nossa jornada de hoje. Tudo começa lá na Grécia Antiga, com Platão, depois passa pela teologia, com Santo Agostinho, ganha uma força imensa na modernidade, com Descartes, e finalmente é virada de cabeça para baixo no nosso tempo por Antônio Damásio. A metáfora que o Platão criou é simplesmente genial e muito poderosa. Ele imaginou a alma como uma carruagem. A razão é o cocheiro, que tem a missão difícil de controlar dois cavalos bem diferentes. Um deles, o apetite, representava as paixões, as emoções, sabe? Vistas como forças caóticas, selvagens, que precisavam ser domadas a qualquer custo. Foi bem aqui que nasceu essa noção de que a emoção é o nosso lado inferior. Agora, vamos dar um salto de quase 2.000 anos no tempo e chegar em René Descartes. Se Platão plantou a semente dessa ideia, foi Descartes quem transformou na árvore principal do pensamento ocidental moderno. Essa frase, penso, logo existo, ela simplesmente mudou tudo. Com ela, Descartes colocou o pensamento puro, a mente racional, como a prova definitiva da nossa existência. E ao fazer isso, ele basicamente traçou uma linha no chão, separando de vez a mente do corpo físico e de todas as suas sensações. Olha só como essa divisão fica clara aqui. De um lado você tem a mente, pura, racional, algo que nem dá para tocar. Do outro, o corpo, uma máquina, um conjunto de mecanismos que inclui, adivinha, as emoções. Para Descartes, eram dois mundos totalmente à parte. E é exatamente neste ponto que a nossa história tem uma grande virada. Porque para o neurocientista Antônio Damásio, essa ideia toda não é só uma curiosidade da filosofia. É um erro fundamental, com consequências enormes para a ciência e para o jeito como a gente se entende. Então vamos lá. Vamos entrar na mente do Damásio para entender como a neurociência moderna está simplesmente demolindo esse muro de mais de 2.000 anos entre a razão e a emoção. A grande sacada de Damásio é a seguinte: essa separação toda é uma ilusão. Mente, emoção e corpo não são peças soltas de um quebra-cabeça. Eles são um sistema único, totalmente integrado. O raciocínio não acontece num vácuo isolado. Ele depende, o tempo todo, dos sinais que vêm do corpo e das nossas emoções. O coração da teoria dele é a chamada hipótese do marcador somático. O Damásio estudou pacientes com lesões em áreas do cérebro ligadas às emoções e percebeu algo incrível. A lógica dele estava perfeita, mas eles simplesmente não conseguiam tomar as decisões mais básicas do dia a dia. Sabe o que faltava? Faltava o pressentimento, aquele sinalzinho do corpo que avisa se algo é bom ou ruim. E isso nos leva a uma ideia que é, no mínimo, radical. E se aquilo que a gente sempre aprendeu a chamar de irracional for, na verdade, uma parte essencial da própria racionalidade? O processo por trás disso é fascinante. Pensa bem, quando a gente tem que tomar uma decisão complexa, o cérebro não analisa friamente todas as possibilidades. Não, em vez disso, ele dá uma consultada rápida no nosso arquivo de emoções. E essa consulta gera uma sensação no corpo, sabe? Um alarme ou um sinal verde que já elimina as piores opções antes mesmo da nossa razão entrar em campo para valer. Ou seja, a emoção faz a pré-seleção para a gente. E essa para o Damásio é a prova final. Uma razão pura, sem nenhuma emoção, não é super racional. Ela é, na verdade, disfuncional. É como ter um mapa perfeito, super detalhado, mas não ter uma bússola para te dizer para onde ir. Pois é, esses sinais irracionais do corpo, eles são a nossa bússola.
E quando a gente junta todas essas peças, o que aparece é um retrato completamente novo do que significa ser humano. Um retrato que não julga, mas que celebra a nossa vida emocional. Então, qual é a grande lição que fica disso tudo? As emoções deixam de ser as vilãs da história. Elas passam a ser vistas como ferramentas super sofisticadas, moldadas pela evolução, que nos ajudam não só a sobreviver e a nos adaptar, mas, e isso é o mais importante, a dar significado ao mundo. E isso nos leva à conclusão brilhante do nosso material de base. O que nos define não é a razão pura, isolada. É a dança, essa dança complexa e inseparável entre o pensamento e o sentimento, entre a mente e o corpo. No fim das contas, a capacidade de sentir é o que nos torna humanos. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a base do nosso raciocínio mais eficiente vem de lugares que a gente costumava chamar de irracionais, talvez esteja na hora de repensar o que a gente valoriza como inteligência. Afinal, o que é uma decisão verdadeiramente racional? A resposta, pelo visto, é muito mais complexa e muito mais humana do que a gente imaginava.